conseguir trabalhar com criticidade e prioridade. Quando a gente fala do PCM, a gente está falando de programação agora nesse momento, gerenciamento do meu backlog, eu preciso entender e diferenciar o que é criticidade e o que é prioridade. Quando a gente fala de uma matriz de criticidade, eu estou vendo o quanto esse equipamento é crítico ou influencia o funcionamento do sistema. Eu estou olhando para segurança, eu estou olhando para meio ambiente, eu estou olhando para custo, enfim, fatores de qualidade, vários tópicos que a gente já falou até o momento. Quando eu falo em prioridade, é o tratamento que eu vou dar para aquele serviço no momento da sua execução. Ou seja, como é que eu vou tratar aquela demanda de ordem de serviço que surgiu? Eu vou atender sempre. Mas aqui, se é um ativo de criticidade A, esse aqui sempre vai ter prioridade. Será? Se eu tenho mão de obra compartilhada, ele é um ativo de criticidade A. Mas ele foi um ativo de criticidade A, por exemplo, porque a parte de segurança dele foi bem pontuada lá. Ou seja, esse ativo ele é crítico A porque ele tem um aspecto de segurança que tem maior risco. Beleza? Quando acontece de ter uma atividade, uma ordem de serviço para esse ativo de criticidade A, não necessariamente ele vai ser o primeiro a ser atendido. Isso é importante a gente compreender. Vamos lá, se é um ativo de criticidade A e um ativo de criticidade B, só que esse ativo de criticidade B, naquele momento, lá no final do mês, ele está impactando para a entrega da produção, eu tenho duas ordens de serviço aqui, uma para o A, uma para o B, será que eu vou dar prioridade sempre para o ativo de criticidade A? Com certeza não. Eu vou ter um atendimento prioritário para o B nessa corretiva, porque ele vai estar impactando o meu negócio. Então, ele vai ter uma prioridade maior naquele momento. A gente, às vezes, varia. Não, a criticidade, ela varia. Não, a criticidade ela é fixa e é avaliada por critérios que são estabelecidos, pré-estabelecidos. E a priorização é uma outra coisa. A priorização ela pode variar de acordo com a condição do ativo, ela pode variar de acordo com o período do mês e a importância daquele ativo para o negócio naquele momento específico. Então, tudo isso vai acabar variando. Como eu posso fazer, então, para estabelecer a priorização, né? Ou seja, eu tenho lá uma quantidade de ordens de serviço para executar, tem um backlog aqui. Como é que eu vou estabelecer qual que é a primeira ordem de serviço que eu vou fazer? Que são várias ordens de serviço. Uma das formas que eu já vi o pessoal utilizar é a partir dessa matriz GUT, gravidade, urgência e tendência. Então, aqui eu tenho as ordens de serviço, meu backlog, e eu aplico a GUT, pontuando de 1 a 5. Ou seja, olhando a gravidade, que no caso é o nível de perda, né? Financeira, moral ou social. Poxa, essa ordem de serviço, qual é a gravidade dela? Ela está trazendo prejuízo e dificuldades que são extremas para o negócio naquele momento. Poxa, financeiramente eu estou perdendo muito, estou perdendo financeiro porque eu estou tendo lucro cessante que está sendo quebrado, está sendo impactado porque aquela máquina está quebrada. Poxa, então vai ter uma pontuação alta. Não está tendo impacto nenhum. Aquela máquina ali é um periférico e ela é praticamente sem gravidade, sem impacto. Beleza. Então vou pontuar de 1 a 5 de acordo com a situação daquela ordem de serviço aqui. Olhando agora o item urgência, é o nível de necessidade de fazer algo em um determinado período de tempo. Poxa, é uma ação imediata? Pô, tá tendo um vazamento de óleo. Poxa, preciso tomar uma ação imediata. Ou não, poxa, na realidade é uma folga que está acontecendo no ativo, num determinado componente, e essa folga ela já vem de várias semanas, enfim, então eu não tenho pressa para executar, não é uma coisa que eu preciso uma urgência, porque a evolução a condição daquele item, ela tem uma urgência menor do que, por exemplo, um derramamento de óleo, ou enfim, algum outro impacto ambiental. Então, eu aplico de 5 a 1 a questão da condição de urgência. E a tendência é o seguinte, é a maneira como as coisas irão se desenvolver, caso não seja feito nada. Poxa, aqui, vamos pegar esse exemplo de derramamento de óleo. Poxa, se eu não fizer nada, poxa, isso aqui vai ter, a situação irá rapidamente piorar. Naquela condição de uma folga, não vai piorar, no caso aqui, vai piorar a longo prazo, vamos dizer assim, teria essa pontuação. Então, eu aplico essa GUT, crio esses critérios, estabeleço de acordo com a minha realidade, e eu vou pontuar cada um desses 3 fatores, e depois eu vou multiplicar. E vou multiplicar e vou avaliar cada uma das ordens de serviço.
Daí eu vou ter uma pontuação para cada ordem. E a partir dessa pontuação aqui, eu vou conseguir criar um ranking de atendimento, né? Daí eu vou dizer, poxa, de acordo com a aplicação da Gucci, vamos lá que deu uma 125, poxa, essa aqui é a primeira que eu tenho que atender. Olhando esses 3 elementos aqui. Ah, o outro deu 64, daí eu vou organizar, poxa, essa aqui deu 1 e essa outra deu 27. Poxa, então qual que eu vou executar primeiro? Pô, eu vou executar essa aqui. Então eu crio esse ranking. É uma forma, com certeza é uma forma, vamos lá, que é o suprassumo. Isso aqui é quando eu consigo ter uma condição de avaliação e um volume de ordens já menores, vamos dizer assim, ou que numa condição que eu tenha recurso para fazer essa aplicação. Uma outra forma de fazer isso é estabelecer um pouco diferente, por tipo de manutenção. E cada tipo de manutenção vai ter um peso. Se é uma corretiva associado a perigo eminente à vida ou meio ambiente, poxa, ela tem um maior peso. Está associada à segurança, a manutenção vai precisar agir. Eu não vou aplicar uma Gucci, eu não vou classificar cada um deles, mas é um item de segurança, poxa, é pontuação 10. É corretivo, o equipamento está parado com perda de produção ou impacto na qualidade, pontuação 9. É uma manutenção preditiva ou solução de problema crônico, 7. Eliminação de outros riscos para atender NR13, enfim, 6. Preventiva decorrente de inspeção, 5. Preventiva sistemática, limpeza e pintura, corretiva em equipamentos sem perda de produção e melhorias não relacionadas a problema crônicos e equipamentos, 1. Então, eu crio uma pontuação pelos meus tipos de manutenção e atribuo um peso. E daí, a partir desse peso, relacionando com a criticidade ABC, eu sei qual vai ser a atividade que eu vou priorizar. Por que é importante ter algum tipo de critério de priorização e que isso não fique na mão de uma pessoa para determinar se vai ser a ordem 1 ou 2 ser realizada, justamente para blindar essa decisão. Então, a partir do momento que eu crio um critério e isso é validado perante a empresa, eu sei a minha forma de atuação. Empresas do segmento alimentício, equipamentos com característica de segurança do alimento lá, que impactam na segurança do alimento, poxa, eles têm criticidade, eles têm prioridade de atendimento altíssima. Qualquer, lá, um eletroímã lá numa determinada esteira, poxa, deu uma manutenção, deu uma corretiva lá, ou algum tipo de ordem, vai ser priorizado o atendimento dessa ordem pelo impacto que pode ter para o negócio. Então, vocês criarem um critério é fundamental para facilitar a priorização. E o que essa priorização me ajuda? A justamente fazer a programação. Então, se eu tenho, para eu facilitar a minha programação, eu preciso ter um processo de criação de prioridade de atendimento. Inclusive, pessoal, tem softwares que fazem isso de forma automática. O que ele relaciona? Ele faz uma relação bem simples entre o equipamento, a classificação do equipamento e o tipo de ordem. Basicamente, aqui são 10 pesos, né? Mas lá, basicamente, ele faz assim: pô, é um ativo de criticidade A e é uma corretiva, prioridade de atendimento alta. É uma solicitação lá de melhoria num ativo de criticidade B, poxa, ela vai ficar no ranking lá embaixo. Ele já faz o cruzamento e já te traz um ranking, né? Uma sugestão de priorização. Obviamente, a gente faz uma análise para ver o quão coerente está, trazendo outros fatores que ele não está avaliando, mas ele já te dá uma prévia, tá? Então, isso aqui facilita muito para a gestão do meu backlog, eu saber exatamente qual que é a prioridade de atendimento de cada uma das ordens.